Pedimos que o Senhor fale conosco agora, como o Senhor já está falando através da tua santa palavra. Eu oro em nome de Jesus, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, sensíveis, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos isso em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Pronto, irmão, você pode falar que você leu um livro da Bíblia hoje inteiro, né? Livro de Jonas, 4 capítulos. Nós vemos a história do profeta Jonas e dos grandes profetas ou dos profetas do Antigo Testamento ali. Jonas, ele tem uma peculiaridade, ele foi o único que Deus mandou pregar a uma nação gentia, né, uma nação que não era a nação de Israel. E Jonas manda, né, o Senhor manda Jonas para a cidade de Nínive, né? Nínive era a capital do reino da Síria, né, um reino, os assírios eram homens, né, muito cruéis, que estavam dominando, né, dominavam aquela época, tal. E Deus manda que Jonas fosse pregar juízo sobre aquele povo. Engraçado que Jonas, né, quando Deus dá a orientação a Jonas, né, para que ele fosse à grande cidade de Nínive, Jonas faz totalmente o contrário, né? Jonas vai ao sentido contrário. Jonas desce até, né, o porto de Jope e dali pega um barco, paga a sua passagem, né, pega o barco e vai para Tarsis, do lado oposto, né, da onde ele deveria estar, desobedecendo a Deus. Quando ele estava no barco, né, junto com outras pessoas, há um estudo, né, há um estudo que diz que aqueles homens, aqueles marinheiros, aquelas pessoas que estavam naquele barco, provavelmente eram, né, fenícios, eram homens de outras nacionalidades, né? Você pode ver que cada um orava ao seu Deus. E Deus manda uma grande tempestade sobre aquele barco. Jonas, engraçado, né? O barco a ponto de submergir a água, a sumir, sendo destruído pelo mar. Jonas vai dormir. O capitão, né, ele acorda, o capitão, né, desesperado. Você imagina comigo, né, marinheiros daquele tempo eram acostumados a passar por tempestades, né? Mas aquela tempestade era algo totalmente diferente daquilo que eles estavam acostumados. Era algo totalmente, né, hostil, né, para ele. E o capitão, né, acorda Jonas e talvez surpreendido, né, pela calma de Jonas. Jonas estava dormindo, né? Pensa comigo, irmão, o barco sendo destruído e você dormindo. E o pior, você dormindo porque você sabia que você era o culpado, né? Isso era o pior ainda. Ali Jonas decide, sabendo da sua situação e sabendo que ele era o culpado por aquela situação estar acontecendo, né? Ele toma a decisão, né, de avisar, de se lançar ao mar ali. É lançado ao mar e Deus manda-lhe que um grande peixe. Pastor, é uma baleia. Todo mundo fala que é baleia, né? Vou responder como o pastor Luciano, né, com 2 palavras: não sei. Né? Talvez era um peixe grande, né? Um peixe grande, poderia ser uma baleia, talvez, não sei, que a Bíblia não diz. E a baleia, né, fica indigesta com Jonas durante 3 dias, né? Nós vemos ali o começo, capítulo 2, onde Jonas, no ventre do peixe, ele começa a clamar ao Senhor, ele começa, né, a orar ao Senhor, né? E nós vemos aqui Jonas, quando estava no barco, não queria saber de Deus. No ventre do peixe, né, clamou ao Senhor. E o Senhor salvou Jonas. Na verdade, o Senhor salvou Jonas, né, no momento em que a baleia ou peixe, né, lhe tragou. Nós entendemos que o peixe, né, não foi juízo de Deus sobre Jonas. O peixe foi livramento de Deus para Jonas. E aqui uma lição preciosa, irmãos.
Às vezes a gente acha, né, que as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, né, são juízo de Deus, são, né, obra do maligno. Mas às vezes, irmãos, as coisas ruins que estão acontecendo nas nossas vidas são justamente o contrário, livramentos de Deus sobre as nossas vidas. Diz a palavra ali, final do versículo do capítulo 2, que Jonas foi vomitado pelo peixe, né? O peixe não cuspiu Jonas, Jonas foi vomitado, né, do peixe. E o capítulo 3 começa falando sobre a mesma orientação que Deus lhe havia lhe dado no capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez: levante-se, vá para a grande cidade. Jonas foi, orou, né, declarou, profetizou, né, foi boca de Deus para aquele povo se converteu. Jonas, capítulo 4, diz que Jonas ficou muito aborrecido e com raiva, né? Pensa comigo, irmão, o pregador teve sucesso na sua pregação e ficou com raiva, porque o povo aceitou sua pregação. Foi o que aconteceu com Jonas. O povo, né, se arrependeu, Deus ouviu aquele povo, Deus, né, mudou, né, o destino que já estava traçado para aquele povo, né? Diz a palavra que Jonas ficou aborrecido e irado por isso. Porque, irmãos, Jonas queria que aquele povo, né, sofresse na mão de Deus. Jonas queria que aquele povo fosse, né, dizimado da face da terra. Jonas queria que aquele povo sofresse, talvez por tudo aquilo que aquele povo já tinha feito, né, por todas as crueldades, por todas as coisas ruins. E sabe, irmãos, às vezes a gente é como Jonas, não é verdade? Você já viu uma pessoa e falou assim: eu queria que essa pessoa fosse fulminada da face da terra. Sabe, às vezes a gente olha para Jonas, não, né? Uma cidade inteira. Mas pensa comigo, aquele povo, irmãos, era um povo difícil, cruel. Era um povo que fazia mal. E na cabeça de Jonas pensava: não, Deus, você precisa trazer o juízo sobre eles. E acontece totalmente o contrário, aquele povo se arrepende do seu mau caminho. E o livro termina com uma pergunta sem resposta. Hoje eu estava lendo com a Letícia, né? E ela falou para mim assim: pai, o que Jonas respondeu para Deus diante dessa pergunta? Eu falei: filha, você vai ter que perguntar para ele lá no céu. Porque o livro termina com uma pergunta. E talvez essa pergunta, ela seja uma pergunta para nós. Porque nós somos Jonas. E o tema da minha mensagem hoje é decepcionados com Deus. Porque, irmãos, não sei você, mas eu já tive meus momentos, ainda tenho meus momentos de crise. Isso é natural do ser humano, da nossa incapacidade, da nossa limitação, né, intelectual, da nossa limitação, né, de entendimento. Né? A gente tem nossos momentos de crise. Né? E eu digo para você, irmão, quem não tem momento de crise, né, ou não conhece, né, a realidade, né, ou está mentindo. Nós temos momentos, dias ruins, dias onde nós, né, puxa, por que isso? Por que aquilo? E Jonas, nesse primeiro momento, quando nós lemos o texto, quando Deus lhe deu uma direção do que ele deveria fazer, e ele foi totalmente o contrário, porque talvez ele estivesse decepcionado com a forma que Deus estava agindo com aquele povo. E eu quero falar sobre isso hoje, né? Eu quero falar sobre as vezes em que nós nos decepcionamos, né, com Deus, com a forma de agir das coisas. E eu quero usar o exemplo do profeta Jonas, para que
né, nós possamos entender que Deus é soberano e Deus, né, Ele age não segundo aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E talvez isso seja difícil para mim, para você, né, como é para qualquer pessoa, se submeter, né, ao processo de Deus, porque, irmãos, muitas vezes Deus vai falar e vai fazer coisas conosco que nós não iremos entender. Que nós não iremos, né, talvez desfrutar ou ter esse entendimento aqui nessa vida. Mas sabe, uma das coisas que Deus pede para nós é que a gente confie nele. E eu quero trazer esse despertamento hoje, talvez, para a sua vida, né? É que não importa a situação que você está passando, não importa o momento da sua vida, seja um momento do alto ou seja um momento do baixo, não importa se você está, né, sobre os montes ou se você está nos vales, Deus tem o controle de todas as coisas, sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua família. Deus nunca perdeu o controle. E não adianta nós nos decepcionarmos com Deus, né, porque Deus é soberano e Ele sabe todas as coisas. Sabe, irmãos, existe um versículo que é rema para a minha vida, né, e com certeza deve ser rema para a sua vida também, ou um versículo que lhe dá suporte, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Então, irmãos, você pode pensar: puxa, mas eu estou, né, eu sou como aqueles marinheiros no mar, né, junto com Jonas, eu estou passando por um turbilhão, né? Mas sabe, Deus, numa situação difícil, onde Ele mandou uma tempestade para que aquela tempestade despertasse em Jonas, né, aquilo que ele deveria fazer, Deus usou daquela tempestade uma oportunidade para começar, né, o seu processo, né, de arrependimento com os próprios marinheiros. Sabe, a misericórdia de Deus sobre Nínive começou no barco, com os marinheiros. No momento de tempestade, no momento de luta, no momento, né, onde já não tinha mais nada o que fazer. Deus é misericordioso. E, né, os teólogos, eles falam que o livro de Jonas, ele é chamado de Evangelho da Segunda Chance. Evangelho da Segunda Chance do Antigo Testamento. Porque, irmãos, Jonas teve uma segunda chance. Moisés não teve segunda chance. Quando Deus fala a Moisés: você vai falar a rocha e ela vai, né, saltar água, né? Moisés foi teimoso e bateu na rocha. Deus falou para Moisés: você não vai entrar na terra prometida. Agora nós vemos Jonas, né, indo ao contrário, né, daquilo que Deus falou, desobedecendo a Deus. Deus usou, né, uma situação para trazer de novo Jonas ao alinhamento. Sabe, irmãos, Deus muitas das vezes vai usar situações para nos alinhar novamente, né? O Luiz Hermine fala que Deus não tem um plano B com você, né? O plano de Deus, quando você foge do propósito, né, é te trazer ao plano original. Entenda, irmãos, há um plano traçado para a sua vida. Quando você desvia, né, Deus talvez use uma situação, Deus usa pessoas para te trazer ao plano original. Mas sabe, nós discernimos, e talvez o livro de Jonas, né, seja o grande livro onde nós possamos ver a história onde um homem decide a sua vida. O livre-arbítrio. Não, mas Deus usou um peixe para trazer Jonas de novo. Não, mas Jonas fugiu da presença de Deus. E essa decisão, irmão, de seguir o processo de Deus, de, né, servir ao Senhor, ela é individual. Eu e você vamos ter ela, temos ela, nós vamos decidir se eu desejo servir a Deus ou se eu desejo fugir de Deus. Há uma frase do Philip Yancey, que ele diz assim: quando Deus parece ausente, pode estar mais perto do que nunca. Quando você achar que Deus está ausente, irmão,
provavelmente Deus está mais perto de você do que nunca. E por que nos decepcionamos com Deus? Primeiro, nos decepcionamos com Deus porque se achamos melhores tomadores de decisão do que Deus. Nós se decepcionamos com Deus porque nós achamos que as nossas decisões são melhores do que as decisões de Deus. Deus, você vai salvar esse povo? Você vai, salvar essa pessoa, esse irmão aqui problemático? Essa não, Deus. E nós nos colocamos nessa posição, de achar que somos melhores tomadores de decisão do que Deus. Sabe, irmãos, a nossa mente e a nossa visão, ela é que nem, para quem conhece, sabe aqueles cavalos que usam só, eles colocam, eu não sei nem como é o nome, pastor Valdomiro? É o tapa, que ele só vê a parte da frente aqui, ele não vê os lados, ele não vê nada, para não atrapalhar, para não tirar o foco do cavalo. E sabe, nós temos somente essa visão, quando que Deus, ele vê, as nossas vidas de uma outra posição, ele sabe exatamente o que é melhor para nós. Ele sabe exatamente, o que é melhor para mim. O pastor Farley, ele conta um testemunho, diz que uma vez ele estava saindo do supermercado, fez as compras do mês, e quando ele estava saindo, ele viu uma criança, um menino de rua, um morador de rua, e ele, Senhor, me dá algo para me comer. Diz que o pastor pegou e tirou umas bolachas que ele tinha, umas bolachas recheadas, deu para aquela criança, e aquela criança saiu feliz da vida. E ele foi para casa, diz, ele conta no testemunho, diz que foi com o coração, puxa, eu fiz algo bom hoje, eu pude ajudar essa criança, tal. Chegou em casa, era perto do almoço, disse que a sua filha, ou seu filho, não lembro, disse que chegou, pai, eu quero comer bolacha recheada. Não, você vai almoçar agora, você vai comer arroz e feijão, não é horário para comer. E sabe, talvez para aquela criança, foi algo maravilhoso que aconteceu, mas talvez para o filho dele, era algo, puxa, eu queria comer bolacha recheada, mas eu preciso entender. Mas o pai precisa de tomar a decisão de falar, não, você não vai comer bolacha recheada, você vai comer nutriente, arroz, feijão, vegetal. E sabe, com Deus é a mesma coisa, irmãos. Deus, ele tem, ele tem a visão ampla das nossas vidas, e ele sabe o que é melhor para nós. Mas ainda assim nós, como humanos teimosos que somos, achamos que nós temos, as melhores decisões do que o próprio Deus. Deus, se eu fosse você, eu fazia desse jeito. Se eu fosse você, era por aqui que eu ia. Era assim que era feito. E é comum ficar decepcionado com Deus quando a pessoa pensa que Deus falhou. Puxa, Deus falhou comigo. Deus falhou nessa situação. Eu esperava isso e isso não aconteceu, Sabe, eu fiquei um ano, acho que mais de um ano, Daiane? Foi quase 2 anos no Erasto. Foi mais ou menos isso. Lá, de voluntário no Erasto Guettner, e lá a gente, várias vezes, irmãos, eu conheci pessoas que a ciência já não tinha mais o que fazer para ela. E sabe, como pesava o meu coração é quando a gente, eu e a Daiane, nós tínhamos que ir na ala infantil, onde você vê crianças, tão novas, que não viveram nada, passando por, situações. E no meu coração eu falava, puxa Deus, por quê? Na justiça própria, eu falava, puxa Deus, lá o presídio está cheio de gente que não presta. Por que não manda tudo para lá, A gente pensa assim, não é verdade? Ou só eu que penso assim?
Puxa, uma criança, né, não viveu nada. Mas sabe, irmãos, Deus, Ele é soberano. Deus sabe de todas as coisas. E a minha vontade nunca será, né, completa e sábia igual à vontade de Deus. Por isso, né, se talvez você esteja passando por alguma situação, né, onde você questionou a Deus, né, ou se decepcionou a Deus, porque algo aconteceu, uma decisão, né, não foi como você esperava. O que eu tenho para falar para você é que Deus sabe de todas as coisas. Ele tem cuidado de nós, como diz a palavra. E ainda que você não entenda aqui, o conselho que eu te dou é: confie no Senhor. Confie nele. Confie na sua vontade. Confie no seu caminho. E Deus tem o melhor para nós. Amém? Porque essa é a questão do homem. O homem sempre quis o controle. O homem sempre quis o controle. Quando a gente vai, né, quando o apóstolo Paulo tem um encontro com Jesus, e Jesus, né, aparece a Paulo, derruba Paulo ao chão, né, e o Senhor fala a Paulo: Paulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões. Eu gosto, né, da forma como o Hernandes Dias Lopes ele fala sobre essa passagem, né, e ele fala que o aguilhão, irmão, talvez você não saiba o que é um aguilhão. O aguilhão é uma ponta, né, um ferro com uma ponta, onde, né, o homem espetava o boi talvez, aquele boi que era bruto, que era chucro, né? E ele espetava aquele boi para que aquele boi se amansasse. Então, recalcitar contra os aguilhões era tentar, né, resistir contra, né, ali a forma de amansar. E quando o Senhor fala a Paulo, por que você está recalcitrando contra os aguilhões? Deus está falando a Paulo assim: Paulo, por que você está resistindo ao meu propósito? Por que você está resistindo àquilo que eu tenho para a sua vida? E o Hernando Dias Lopes diz que talvez aquilo, né, desde o episódio onde Estevão foi apedrejado, talvez aquilo estivesse já, né, tocando sobre a vida de Paulo, tocando na sua mente, e Paulo estivesse ali resistindo ao agir de Deus. E sabe, irmãos, muitas vezes nós somos assim. Nós não queremos, né, se doar, nós não queremos se entregar, né? Nós, né, resistimos a Deus pela nossa teimosia, por acharmos que nós, né, temos as melhores decisões do que Deus, por, né, nos colocarmos, né, como um boi chucro que não deseja ser domado por nada, quer viver a vida de qualquer jeito, de qualquer forma, ou por decepcionar, por ter se decepcionado com Deus. Quando a gente estuda, né, e eu já conheci algumas pessoas que se dizem ateu, e você vai a fundo, né, no fundo, no íntimo, na história da pessoa, você vai ver que em algum momento da vida ela se decepcionou com Deus. Talvez era alguém da igreja, que experimentou, que vivenciou milagres, que experimentou, que viu, mas se decepcionou com Deus. E talvez porque se achavam melhores tomadores de decisões do que Deus. Amém? Você está entendendo? Também nos decepcionamos com Deus porque achamos que Deus tem uma dívida conosco. Deus, eu trabalhei para você tanto tempo, eu te servi por tanto tempo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Você tem uma dívida comigo. A gente acha que Deus, né, trabalha à base de troca.
Porque, irmãos, muitas vezes existe, né, na sociologia ou, né, no estudo do ser humano, que existe uma teoria das trocas sociais. O que é essas trocas sociais? Né, só se deve manter relacionamentos, né, com pessoas onde os benefícios são maiores do que os custos. Já conheceu gente assim? Gente que ela só se relaciona com alguém quando essa pessoa, o benefício desse relacionamento é maior para ela do que o custo que ela tem que dar. Pessoas que, né, na forma mais genérica ou na forma, né, mais popular, pessoas interesseiras. Eu só, né, me relaciono com isso, com essa pessoa, porque eu sei que ela vai me trazer um benefício maior. E às vezes, irmãos, nós achamos que Deus é assim. Jonas, né, como diz, era um profeta, né, e era um profeta grande, conhecido, né, e ele é um profeta diferenciado, porque Deus mandou Jonas ir a uma nação gentílica, a uma nação fora de Israel. E talvez na cabeça de Jonas ele fala: puxa, eu sei mais do que você, esse povo não merece. Por que me relacionar, né, com alguém onde o custo vai ser maior do que o benefício? Irmãos, há uma dívida nossa com Deus que nós nunca vamos pagar. Nunca conseguiremos pagar. Jesus pagou um preço incalculável pela minha vida, pela sua vida. Se nós colocarmos na balança, irmãos, essa balança sempre vai pesar para Deus. Nós nunca vamos contrabalancear. Então talvez, né, a sua decepção com Deus foi porque você achou que Deus tinha uma dívida com você. Te servi, Deus. Eu fiz isso. Eu pedi perdão, né? Eu me arrependi, né? E aquilo não aconteceu. Você tem uma dívida comigo. E a gente ainda fala assim, né? Ora assim, fala assim: Deus, você tem uma dívida. Como se Deus fosse devedor de algo. Irmãos, biblicamente essa teoria não se sustenta. Como eu disse, nós não temos, não há dinheiro no mundo, não há serviço no mundo, não há nada que possa pagar aquilo que Deus fez para a minha vida e para a sua vida. Por isso, né, o que eu quero deixar para você hoje talvez você se decepcionou com Deus porque você serviu a Deus, fez algo a Deus, né, se prostrou, se arrependeu, né, pediu perdão, ajustou a sua vida e você fez isso porque esperava algo em troca. Irmãos, Deus já te deu tudo o que você precisa. Se hoje Deus não falar assim: eu não faço mais nada para você, não faço mais nada para você, Leandro, eu já teria que agradecer a Deus, porque Ele já fez tudo para mim que eu poderia ter. A salvação. A nossa salvação. Então, né, essa teoria das trocas sociais, ela é diabólica. Por quê? Porque eu acho que Deus me deve algo e eu transfiro e eu uso isso também para benefício próprio, até com os meus irmãos. Até com os meus irmãos. Não, eu só me relaciono com tal pessoa porque eu sei, né, o benefício que eu vou ter. Irmãos, sabe, o meu relacionamento na vertical, ele é profundamente abalado com o meu relacionamento na horizontal. Sabe o que significa? Se eu amo meus irmãos só porque eles me trazem algo, só porque eu tenho um benefício nisso, irmãos, você acha que com Deus eu vou me relacionar? Então, talvez a decepção que nós temos com Deus é porque da forma onde a gente deseja, né, se relacionar com Ele. Olhando para a vida de Jonas,
Senhor veio 2 vezes a Jonas. Veio primeiro, capítulo 1, versículo 1, onde Deus diz a Jonas: vai à grande cidade de Nínive. Era o trabalho de Jonas. Ele era um profeta. Profeta, profetiza. Profeta é um porta-voz de Deus. Não haveria motivo nenhum para Jonas, deixar de ser um porta-voz de Deus. Porque essa era a atividade de Jonas. Mas Jonas fugiu de Deus. Por quê? Porque o capítulo 4, versículo 1, o versículo 2, nós vemos aqui o porquê que Jonas fugiu da presença de Deus. Ele diz assim, capítulo 4, versículo 2, nós lemos lá: ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso o que eu lhe disse? O que eu disse? Estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabias que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio-se em irar, e grande misericórdia, e que mudas de ideia quanto mal que anunciaste. Jonas sabia que Deus estava certo e que ele estava errado. E às vezes, irmãos, nós nos decepcionamos com Deus, porque Deus está certo e nós errados. Decepcionamos com Deus, porque eu e você sabemos o que é certo e o que é errado. E por estarmos errados, nós lançamos o nosso erro nas costas de Deus. Eu me decepcionei com Deus, porque eu caí no pecado, porque eu estou vivendo uma vida torta, errada. Jonas 2:9 diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Ele sabia quem Deus deveria salvar e quem Deus não deveria salvar. Mas ainda assim, Jonas, se decepcionou, porque ele sabia que estava errado. Quantas vezes, irmãos, eu e você sabemos que estamos errados. Sabemos o que fizemos. E por não ter desculpa nenhuma, nós nos decepcionamos com Deus, porque Ele está certo e nós errados. E sabe, às vezes nós vemos pessoas que se afastaram, fugiram, saíram da igreja. E essas pessoas saíram da igreja porque se decepcionaram, consigo mesmo, ou através do seu erro, da sua falha, chutaram o balde. Mas Deus não muda, irmão. Deus não muda. Havia uma luta interna entre Jonas e Deus, porque no fundo Jonas sabia que Deus era justo, fiel e bondoso. Sabe? Eu e você sabemos que Deus é justo, fiel e bondoso. Não é verdade? Você crê nisso? Por qual motivo nos decepcionamos com Deus, então? Se Deus é justo, a sua justiça dura para sempre, diz a palavra. Deus é fiel, Ele não muda. Nós sabemos disso, Deus é fiel. Deus é bondoso. Deus é bondoso. Porque eu e você sabemos onde estaríamos se não fosse Deus. Eu e você sabemos onde estaríamos se não fosse a bondade de Deus. Por que nos decepcionamos então com Deus? E essa reflexão que eu gostaria de deixar aos irmãos. Não há motivo. Deus é perfeito? É perfeito. Deus tem o controle de todas as coisas? Tem o controle de todas as coisas. Por que se decepcionamos com Deus? O problema da decepção com Deus não está em Deus, está em nós. Nós precisamos mudar isso. Nós precisamos alinhar. Por isso que quando a gente olha para a palavra fala muito sobre confiar em Deus. Confia no Senhor. Confie no Senhor. Confie em Deus. Eu queria ler um salmo com você, nem está no esboço, eu nem passei o pessoal.
Mas está lá Salmo. Vá comigo, Salmo 91. Salmo 91, versículo 1 em diante. Diz assim, bem famoso, você conhece. A minha Bíblia está na versão Almeida revisada, então, diferente da outra versão que eu li. Diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Verso 3, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. E a sua verdade é pavestre e escuro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Promessa de Deus para você. Confia no Senhor. Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de você. Então não se decepcione com Deus. Não se decepcione com as coisas que estão acontecendo na sua vida, né? Aquele que habita no esconderijo ou debaixo das asas do Altíssimo, aquele estará seguro. Diz a palavra. Diz a palavra. Deus é o meu refúgio. Deus é o seu refúgio. Se há alguém que você precisa, né, confiar, é no Senhor. Não confie, não confie, né, em homens. Não confie em estruturas. Não confie em governos, irmãos. Confie no Senhor. Porque Ele tem cuidado de nós. Amém? A decepção também, ela é em muitos casos alimentada pela inércia. Sabe por que ficamos decepcionados? Porque paramos. Quando eu pedi para você ler comigo o capítulo 4, começa falando que Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E o que Jonas foi fazer? Foi se esconder. Ele foi se esconder e ele talvez subiu, diz a palavra aqui, sentou-se no lugar a leste, né, a leste da cidade, e ali ele construiu um abrigo. Sentou-se. Sentou-se à sombra para ver o que aconteceria com a cidade. A decepção talvez veja porque você em algum momento parou, travou, deixou de avançar. E Deus, né, trouxe uma temática, e Deus falou, né, para Jonas através do exemplo da flor, da planta. Deus colocou uma planta para que aquela planta cobrisse, né, a cabeça de Jonas, para que ele tivesse um refresco. E Jonas se alegrou com aquela planta. Mas durante a noite, né, um verme saiu e comeu aquela planta. E para Jonas, que já estava, né, decepcionado, aquilo foi o ápice, e falou: Deus, eu queria morrer. E Deus então faz a pergunta a Jonas, e essa pergunta, irmão, mostra o caráter de Deus e o caráter de Jonas. E sabe, quando a gente lê o livro de Jonas,
nós terminamos de ler esse livro, né, você pode fazer uma pergunta para você mesmo: será que eu sou Deus ou será que eu sou Jonas? Porque Deus fala a Jonas: Jonas, você acha, verso 11, que eu não deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, pessoas que não sabem distinguir, né, entre a mão direita e a esquerda? Você acha que eu não deveria ter compaixão dessa cidade? E essa pergunta precisa ficar em nossos corações, irmão. Porque às vezes a gente não se decepciona com Deus porque não entendeu o plano e propósito de Deus. Mas Deus é perfeito. Deus é bondoso, misericordioso. E nem tudo que você vai fazer, que Deus está fazendo agora na sua vida, você vai entender agora. Mas você precisa escolher, confiar nele. Você precisa escolher entre confiar na força do seu próprio braço ou confiar no Deus que pode todas as coisas. Amém? Queria que você ficasse de pé. Quando nós lemos o livro de Jonas, você pode falar: ah, Jonas, a história do Jonas, do profeta que foi engolido pelo peixe. E a gente pode ser tentado a achar que o livro fala sobre Jonas. Mas, na verdade, o livro fala sobre o caráter de Deus. O livro fala sobre a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, a forma como Deus talvez, né, traz você ao propósito original. Deus usou um grande peixe. Quem será o grande peixe na sua vida que Deus vai usar para te trazer de novo ao propósito, ao plano? Mas sabe, irmãos, às vezes nós nos decepcionamos com tantas coisas, e é natural. Pessoas, instituições, governos, né? Quer se decepcionar bastante, decepciona com político, né? Esse a gente decepciona bastante. Mas sabe, homens são falhos e vão falhar, e homens muitas vezes estão atrás dos seus objetivos, às vezes tentando acertar, mas Deus não é assim. Deus é perfeito, Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. A Bíblia diz: aquele que nos elegeu nele, que nos conheceu antes, nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Deus conhece a nossa história, Deus conhece o nosso passado, o nosso presente, Deus conhece o nosso futuro. Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim, e na sua soberana vontade, Deus decidiu que nós estivéssemos juntos hoje, nesse lugar, adorando a Ele. Eu não vou falar para você que tem situações que são difíceis, pessoas, né, passam por situações difíceis, muitas das quais eu nunca passei, não passarei, você também. Às vezes a gente olha pro irmão do lado e acha que é aquela lógica, né, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? A gente acha que, Deus, só acontece essas coisas comigo, as dificuldades, as lutas. Mas Deus tem um propósito para cada um de nós. E se é o conselho que eu posso te dar hoje, irmãos, que Deus não é um motivo, não deve ser o motivo da sua decepção. Aliás, não se decepcione com nada. Às vezes nós se travamos, deixamos de experimentar a mais de Deus,
um nível a mais profundo, porque se decepcionamos. Essa semana eu estava conversando com alguém, nem lembro com quem foi. Eu falei sobre o profeta Elias, onde na sua caminhada ele se decepcionou, ele entrou num período de decepção de vida na sua vida e ele se escondeu. Mas Deus foi tão bom com ele que Deus mandava corvos para alimentar. Sabe que corvo não alimenta nada, né? Corvo só se alimenta e se alimenta de resto. Mas esse é o Deus em quem nós confiamos. Eu queria orar com você. Se por algum momento da sua vida, ou você está passando por esse momento de desânimo, de frustração com Deus. Sabe, a gente às vezes coloca Deus, né, porque eu entendo você. Às vezes a gente serviu, né, fez algo, a gente se dispôs e as coisas não aconteceram como deveria acontecer. Natural, irmão. As nossas emoções, elas ficam abaladas. Mas sabe, se Deus te trouxe para esse lugar, e eu quero ser um instrumento de Deus para a sua vida, e te falar, Deus não está parado diante do teu sofrimento. Deus se move, Deus age. E você, a palavra que eu tenho para você talvez seja que, puxa, eu estou passando por um momento de crise, mas Deus está te carregando. Eu, quando era mais novo, né, me lembro quando o meu pai trouxe, acho que era o LP do Cid Moreira. Lembra do Cid Moreira? Quem lembra do Cid Moreira? E eu nem sei se era a Bíblia, porque ele falava da Bíblia e tal, né? Era a Bíblia falada, mas eu não sei se era a Bíblia. E ele, né, num do LP tinha uma história onde, você já deve ter ouvido, sobre os pés na areia, os passos na areia. E ele contava a história de um homem, né, que viu a sua vida como se fosse uma linha na areia. Eu vou resumi-la. Ele disse que o que chamou a atenção dele foi porque nos momentos de dificuldades, né, ele via que Deus estava com ele, ele via quatro pegadas na areia, mas nos momentos onde ele passou por algumas dificuldades, ele via só as pegadas, 2 pegadas na areia. E ele questionou Deus, nos momentos de dificuldade, você deixou que eu passasse sozinho. E eu me lembro que Deus, né, ele contando que Deus falou a ele assim, não, filho, aquelas pegadas que você via nos momentos de crise eram minhas te carregando nos braços. Deus está contigo, irmão, irmã. Deus conhece teu sofrimento, Deus sabe das suas lutas. E talvez Deus te trouxe aqui para te dar, né, uma dose de ânimo. Ânimo. Seja forte e corajoso, diz o Senhor. Seja forte e corajoso. Não desanime. Não pare de avançar. Não fique inerte, não pare. Coisas grandes o Senhor tem para a sua vida. Eu queria orar com você. Se essa é a sua situação hoje, puxa, pastor, eu estou desanimado. Eu queria que você, um voto de fé, não para se expor aos irmãos, não,
mas é para falar: Senhor, eu confio em Ti. Eu já tentei coisas, já tentei confiar em pessoas, eu já tentei confiar em medicamentos, eu já tentei confiar, né, em tantas outras coisas. Mas hoje eu quero dizer: Senhor, eu confio em Ti e eu quero fazer esse voto contigo hoje. Eu queria que você saísse do seu lugar, eu queria orar com você. Se essa é a sua situação hoje, se o desânimo entrou no seu coração, se a frustração com Deus, com pessoas, entrou no seu coração, eu queria orar com você. Mas sabe, irmão, você precisa ser homem e mulher de Deus para fazer esse voto. Você precisa falar assim: Senhor, eis-me aqui. Eu sei quem sou, eu sei da minha limitação, e eu quero me entregar a Ti, dizendo ao mundo, às pessoas: Senhor, eu confio em Ti, somente em Ti. Eu queria orar com você. Aleluia. Eu sei que tem mais pessoas, não deixe esse momento passar. O Senhor quer falar ao seu coração. Eu queria que me ajudasse, pessoal aqui, os líderes, nós pudéssemos estar orando nesse momento. Enquanto vai ser ministrada essa canção, se você sentir do seu coração de orar, de vir à frente, você que ficou aí ao fundo, interceda por essas pessoas, comece a orar. A Bíblia diz para que nós possamos chorar com os que choram. Talvez no momento de dificuldade, irmãos, você como irmão, como filho de Deus, como irmão dessas pessoas, você deveria falar assim: eu vou chorar junto contigo. Vamos fazer isso, querido. Esteja intercedendo ao Senhor, esteja orando por essas vidas. Enquanto toca uma canção, nós fazemos isso. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo, enche-me da
a Ti, Senhor. Se rendemos a Ti, Senhor. Se rendemos ao Teu propósito, Jesus. Se rendemos ao Seu senhorio. Somos como servos de orelha furada. Nós escolhemos esse serviço. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu creio que Deus fez uma grande obra nesse lugar aqui hoje. Talvez você entrou aqui desanimado com a vida. Porque quando nós nos desanimamos com Deus, nós desanimamos com todas as outras coisas. Porque Deus é o Criador de todas as coisas. Mas Deus hoje está renovando sobre a sua vida. Você vai ser uma pessoa diferente no seu trabalho. Você vai ser uma pessoa diferente na sua casa. Com o seu cônjuge, com seus filhos. Deus, você é demais, Senhor. Nós somos gratos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós como igreja somos gratos, Jesus. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Senhor. Eu proíbo o inimigo de tentar roubar a semente que foi colocada. Eu proíbo o inimigo de tentar colocar sobre os nossos corações desânimo, Senhor. Oh Deus, frustrações, Senhor. Oh Deus, eu dou uma palavra de ordem em nome de Jesus Cristo. Oh Deus, que vozes que tentam Pai, nos travar, Senhor, seja no trabalho, seja na família, oh Deus, que tentam frustrar, Senhor, oh Deus, as bênçãos que o Senhor já liberou sobre nós, nós repreendemos agora no nome de Jesus, Pai, oh Deus, não retrocederemos, Senhor, oh Deus, obrigado, Jesus, aleluia. Amém, querido.